Olá, vamos a mais uma resolução. Repara que é uma questão sobre geometria, legal? Tranquilo? É uma questão que eu considero sendo nível colégio naval, nível picar, beleza? É uma questão bem interessante. Então, olha só, vamos ao enunciado. Ele fala assim, ó, na figura abaixo tem-se um triângulo equilátero. Tá, beleza? Então ele se refere a essa figura aqui, ó, onde ele fala que é um triângulo equilátero. Esse triângulo aqui, ó, triângulo A, B, C, tá legal? Então esse triângulo maior aqui é um triângulo equilátero, beleza. Então vamos lá. Na figura abaixo tem-se um triângulo equilátero e um ponto P no seu interior. Então tá aqui, ó, ponto P no seu interior. Tal que AP é igual a 7 centímetros. Então vamos lá. Então aqui o segmento AP vale 7 centímetros. BP igual a 5 centímetros. Então beleza. Então aqui, ó, o segmento BP vale 5 centímetros. E o segmento CP, 8 centímetros. Então tá aqui, ó, o segmento CP vale 8 centímetros. Tá, beleza. Aí depois ele fala, determina a medida do lado do triângulo ABC. Então, nesse triângulo aqui, ABC, onde ele fala que é um triângulo equilátero, ele quer saber a medida do lado, né? Ele quer saber quanto que vale o lado desse triângulo equilátero. Aqui estão as alternativas, né? Ele quer saber qual dessas alternativas é o lado desse triângulo equilátero aqui, ó, do triângulo ABC, tá legal? Então, a minha resolução eu coloquei da seguinte maneira, olha só. Vamos nessa. Primeira ideia. Vamos chamar de X o ângulo B no triângulo ABP. Então, aqui eu tenho o triângulo ABC e também tenho o triângulo ABP. Então, vamos nessa, voltando. Então, olha só. Então, esse ângulo aqui, ó, o ângulo B no triângulo ABP, eu tô chamando ele de X. Tá legal? Tranquilo? Então, aqui eu vou chamar de X. Aqui a gente já sabe que vale 7. Aqui a gente já sabe que vale 5. E aqui a gente já sabe que vale 8. Tá legal? Aí depois, a minha segunda ideia ficou assim, ó. Agora vamos formar um triângulo equilátero. Então, eu pensei da seguinte maneira, olha só. Eu vou traçar esse segmento aqui, ó. Esse segmento, ó, PM. Tranquilo? De boa? Aí eu quero que forme esse triângulo equilátero aqui, ó. Tranquilo? Como esse lado vale 5, e por ser um triângulo equilátero, né? Então, todos os outros lados também tem que valer 5, tranquilo? Porque esse lado aqui já era um lado existente, né? Então, como eu tracei esse segmento aqui, esse segmento tem que valer 5, e aqui também tem que valer 5. Aí formou esse triângulo equilátero aqui, ó. Beleza, tá aí? Tranquilo? Aí eu também quero que você repare o seguinte, olha só. Nesse triângulo aqui, no triângulo ABP, esse triângulo aqui, ó. Repara que esse lado aqui é lado do triângulo equilátero, sim? Esse ângulo aqui eu tô chamando de ângulo X. E esse lado aqui, ó, vale 5, né? Tranquilo? De boa? Agora, repara esse triângulo aqui, ó. O triângulo BMC. Que é esse triângulo aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Aí, repara que esse lado aqui, ó, é lado do triângulo equilátero, sim? Concorda comigo? Tranquilo? Que é o lado PC, do triângulo equilátero. Aí, repara que esse lado aqui, ó, vale 5. Tranquilo? Logo, esse ângulo daqui também tem que ser um ângulo X, porque o triângulo BCM, ele é congruente, né, ao triângulo BPA. Qual vai ser o critério de congruência? Lado, ângulo, lado. Aqui, ó. Lado, ângulo, lado. Beleza? Tranquilo? Então, por isso que esse ângulo daqui vale X, assim como esse. Aí, a minha terceira ideia é explicando isso daí. Então, olha só. Repara aqui, ó. Que esse lado aqui do triângulo equilátero, eu tô chamando de A. E esse ângulo aqui, a gente chamou de X. E esse lado aqui vale 5. Aí, a mesma coisa aqui, ó. Um triângulo BMC, que é esse triângulo aqui, ó. Esse lado aqui é lado do triângulo equilátero, que vale, que eu chamei de A. Esse ângulo daqui vale X. E esse lado aqui vale 5. Tranquilão?
Aí, por congruência, lado, ângulo, lado, temos que o ângulo B no triângulo CBM, que é esse triângulo aqui, ó, o ângulo B no triângulo CPM é igual ao ângulo B do triângulo ABP, beleza? Então, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo no triângulo ABP. Tá legal? Beleza? Aí depois minha quarta ideia ficou o seguinte, olha só. Então, eu pensei assim, olha só. Nessa figura aqui formada, né? A gente já sabe que esse triângulo aqui, ó, é um triângulo que vale... É um triângulo equilátero, né? Então, esse ângulo aqui tem que valer 60 graus e esse ângulo aqui também tem que valer 60 graus. Esse lado vale 5, esse lado todo vale 5 e esse lado aqui vale 5. Aí já sabemos que o triângulo BMC, que é esse triângulo aqui, ó, ele é congruente com esse triângulo aqui, BAP. Beleza? Tranquilo? Agora raciocina comigo, olha só. Bom, se esse lado aqui vale A, esse lado vale A, esse ângulo aqui é congruente a esse, né? São ângulos iguais. E esse lado vale 5, esse lado vale 5. Aí nesse triângulo aqui, ó, esse lado aqui vale 7. Beleza? Logicamente, então, no triângulo BCM, esse lado aqui também tem que valer 7, né? Tranquilo? Porque esse lado vale A, esse lado vale A. Esse lado vale 5, esse lado vale 5. Então, logicamente, esse lado tem que valer 7, beleza? Porque são os lados opostos ao mesmo ângulo, ó. Esse ângulo aqui é oposto a 7. Então, esse ângulo daqui, que é congruente a esse, também tem que ser oposto a 7. Então, por isso que eu botei assim, ó. Por razão lógica de congruência, o ângulo, o lado, né? O lado MC é igual a 7. Então, esse lado aqui, MC, tem que valer 7. Tá legal? Tranquilo? Aí depois, eu pensei da seguinte forma, olha só. Na minha quinta ideia, eu botei assim, ó. Agora repare no triângulo PMC. Nesse triângulo aqui, ó. PMC. Beleza? Então, nesse triângulo PMC, eu tenho esse lado aqui que vale 5. O segmento PC que vale 8, que foi dado pelo enunciado, né? E esse lado aqui, por congruência, né? A gente achou 7, né? Determinou sendo 7. Então, olha só. Lado 5, lado 7 e lado 8. Eu já tenho 3 lados do triângulo PMC. E esse ângulo aqui, ó, que é um ângulo desconhecido. Tranquilo? Então, com essas informações, eu consigo achar esse ângulo aqui, que eu estou chamando de Y. Aí eu botei assim, ó. Repare que pela lei dos cossinhos, acharemos o ângulo Y. Então, pela lei dos cossinhos, eu consigo achar esse ângulo Y. Beleza? Então, isso vai ficar assim, ó. Jogando na forma. Lado oposto ao ângulo ao quadrado. Aqui está o ângulo. O lado oposto vale 7. Então, lado oposto ao ângulo ao quadrado é igual o quadrado de um lado mais o quadrado do outro lado, né? Menos 2 vezes a multiplicação dos lados adjacentes ao ângulo, beleza? Vezes o cosseno do ângulo Y. Tranquilo até aí? Aí daí para baixo é desenvolvimento de conta. Então, 7 elevado ao quadrado vai dar 49, que é 7 vezes 7, vai ser igual. 5 elevado ao quadrado vai dar 25, mais 8 elevado ao quadrado, que vai dar 64. Fazendo a multiplicação aqui, ó. Menos 2 vezes 5 vai dar menos 10. Menos 10 vezes 8 dá menos 80. Aí multiplicado pelo cosseno de y, que está aqui, ó. Multiplicado pelo cosseno de y. Somando aqui, ó. 25 mais 64, isso dá 89. Então fica 49, que é igual a 89 menos 80 vezes o cosseno de y. Negativo desse lado passa para o outro lado como positivo. Positivo desse lado passa para o outro lado como negativo. Então vai ficar 80 vezes o cosseno de y, que é igual a 89 menos 49. Fazendo a diferença, isso vai dar 40. Então fica 80 vezes o cosseno de y, que é igual a 40. Multiplicando para o outro lado, dividindo. Então o cosseno de y é igual a 40 dividido por 80. Dá para simplificar por 40, né? Porque ambos são divisíveis por 40. Então 40 dividido para 40 vai dar 1. 80 dividido para 40 dá 2. Então o cosseno de y é igual a meio. Tranquilo?
Depois, eu pensei da seguinte maneira, olha só. Então, vamos nessa. Então, aqui, olha só. A gente sabe que esse ângulo aqui, ó, o cosseno dele, né, vale meio, botei assim, ó. Sabendo que é um ângulo agudo, e que o cosseno é igual a meio, tranquilo? Agora, por que eu determinei que é um ângulo agudo? Tá aqui, ó. Tá aqui, olha só. A gente achou que o cosseno de y é igual a meio. Então, botei assim, ó. Vamos verificar se é um ângulo agudo ou um ângulo obtuso, né? Porque esse ângulo aqui pode ser um ângulo agudo ou pode ser um ângulo obtuso. Eu tenho que saber. Aí eu usei esse critério aqui, ó. O lado maior ao quadrado, né? Porque nesse triângulo aqui a gente tem os lados 8, 5 e 7. Então o maior lado é 8. O lado maior ao quadrado, ele pode ser igual, ou maior, ou menor do que a soma dos quadrados dos outros dois lados, né? O que? 5 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Quero ver quanto que vai determinar isso daí. Então, 8 elevado ao quadrado vai dar 64. 5 elevado ao quadrado vai dar 25. E 7 elevado ao quadrado vai dar 49. Somando aqui, ó, 25 mais 49, isso dá 74. Então, repara que o lado maior ao quadrado, ele é menor do que a soma dos quadrados dos outros dois lados, né? Então, aqui deu 64, aqui deu 64. Então, ele vai ser menor. Então, logo, y é um ângulo agudo. Então, esse lado aqui, ó, deu menor do que a soma disso daqui, tranquilo? Se desse igual, seria um triângulo retângulo, beleza? Ou se essa expressão aqui fosse maior do que essa daqui, aí seria um ângulo obtuso, tranquilo? Um ângulo maior que 90, né? Tranquilo? Mas como isso daqui deu menor do que isso daqui, então esse ângulo aqui, ó, ele tem que ser um ângulo agudo, beleza? De boa? Tranquilo? Tá, então vamos nessa. Aí botei assim, ó. Esse ângulo aqui, ó, o ângulo y. Sabendo que é um ângulo agudo e que o cosseno é o cosseno do ângulo y, né? É igual a meio, beleza? Aí botei assim, ó. Vamos achar o ângulo y. Então, pela tabela, né? Aqui está o ângulo, né? Seno do ângulo, cosseno do ângulo e tangente do ângulo. Ângulos notáveis, 30, 45, 60, sim? Então, como é o cosseno, ele se refere ao cosseno, né? Que é o cosseno do ângulo y, que é igual a meio. Então, quem tem um cosseno aqui valendo meio? Ó, valendo meio é um ângulo de 60, beleza? Então, a gente já pode definir o seguinte, ó, que o cosseno de y é igual a meio. E o cosseno de 60 graus também é igual a meio. Logo, o ângulo y é de 60 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, ele vai valer 60 graus. Tranquilo? De boa? Aí agora, eu quero que você repare nesse triângulo aqui, ó, no triângulo PBA. Beleza? Estou pegando ele aqui, estou destacando aqui, ó. Esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 120, né? Porque vai ficar 60 mais 60, isso vai dar 120. Tranquilo? De boa? Aí, pela lei dos cossenos, temos o seguinte. Repara que eu consigo achar esse lado aqui, ó, que é o lado A, que é o lado do triângulo equilátero, né? Desse triângulo ABC, que eu estou chamando de A. Então, pela lei dos cossenos aqui, eu consigo achar o ângulo, o lado, né? O lado A, que é o lado do triângulo equilátero. Então, aqui está o ângulo de 120, o lado oposto é o A. Então, pela fórmula, isso vai ficar A ao quadrado, que é o lado oposto ao ângulo, né? Ao quadrado, igual ao outro lado elevado ao quadrado, mais o outro lado elevado ao quadrado, que esse lado aqui é o quadrado, mais esse lado aqui é o quadrado. Aí, menos 2 vezes os lados adjacentes ao ângulo, né? Multiplicação dos lados adjacentes ao ângulo. Aqui está o ângulo, os lados adjacentes é o lado 5 e o lado 8. Então, fica menos 2 vezes 5 vezes 8, vezes o cosseno de 120 graus. Resolvendo as potências e a multiplicação. A elevado ao quadrado, a gente repete. A elevado ao quadrado vai ser igual a 5 elevado ao quadrado vai dar 25. 8 elevado ao quadrado vai dar 64.
Então fica 25 mais 64. Fazendo a multiplicação aqui, ó, menos 2 vezes 5 dá menos 10 vezes 8 vai dar menos 80, vezes o cosseno de 120, que é o que está aqui. Tranquilo? Beleza? Aí agora, eu quero achar quanto que vale o cosseno de 120. Então, eu penso no círculo trigonométrico. Lembrando que o cosseno aqui, ó, ele anda na horizontal, né? Tranquilo? De boa? Aí a gente sabe que esses dois quadrantes aqui tem que ser positivos e esses dois quadrantes aqui tem que ser negativos. Aqui ele vai do 0 até o 180. Então, o 120 se encontra nesse quadrante aqui, ó. Beleza? Aí eu quero saber qual quadrante ele é correspondente, o ângulo de 120, ele é correspondente a qual ângulo no primeiro quadrante, né? Beleza? Então, primeiro eu penso nesse arco aqui, ó. Quanto que vale esse arco? Fazendo a diferença aqui, ó. 180 menos 120, isso vai dar 60. Então, esse arco aqui é de 60 graus, que é coincidente com esse daqui, ó. Beleza? Então, esse arco é o mesmo arco aqui, beleza? Como aqui é zero, então ele vai do 0 até 60. Beleza? Tranquilo? Então fica assim, ó, cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60, porque esse quadrante aqui é negativo, então por isso que entra o menos aqui. Cosseno de 60 vale meio, então fica cosseno de 120, que é igual a menos meio. Então, nessa fórmula aqui, ó, eu vou pegar o cosseno de 120 e vou substituí-lo por menos meio. Então, isso vai ficar ó, a ao quadrado. 25 mais 64, isso vai dar 89. Aí, menos 80 vezes o cosseno de 120. Então, vai ficar menos 80 vezes menos meio. Beleza? Tranquilo? Menos com menos vai dar mais. 80 dividido para 2 vai dar 40. Então, fica a ao quadrado, que é igual a 89 mais 40. Fazendo a soma, isso vai dar 129. Tá desse lado como expoente, vai para o outro lado como raiz. A é igual a raiz quadrada de 129. Então, o gabarito aqui é a letra B. Então, o lado desse triângulo equilátero vale raiz quadrada de 129. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima, tá legal? Não deixa de se inscrever, se não for inscrito. Não deixa de curtir, compartilhar e comentar, isso vai ajudar bastante no canal. Valeu?